Se você tem entre 30 e 40 anos, possivelmente teve que dividir o quarto com o irmão em algum momento da sua vida e sabe que existe ali uma linha tênue entre amor e ódio nesses casos. Então, se você tem dúvida como é possível de fazer um quarto compartilhado sem que exista uma crise entre os irmãos, vem comigo ver as dicas do vídeo de hoje. Um quarto, duas pessoas e o desafio de conseguir juntar as necessidades e as vontades de cada um em poucos metros quadrados. Para quem nasceu ali na década de 70, 80, era mais comum precisar dividir o quarto, afinal de contas as famílias eram maiores. Hoje em dia as famílias têm 1, 2, no máximo 3 filhos e normalmente a gente vê que cada filho tem o seu quarto dentro de casa. Mas nem sempre é possível ter essa configuração e quando a gente precisa pensar em um quarto para 2 filhos, acabam surgindo várias dúvidas de como conseguir ter esse espaço de uma forma que seja funcional, confortável e também que as crianças tenham ali dentro a sua privacidade. São essas e outras dicas que eu vou trazer hoje, então fica aqui comigo, mas antes já se inscreve no canal e liga as notificações para não perder nenhum vídeo novo. A primeira coisa que a gente precisa avaliar quando vai fazer um projeto pensado para irmãos é qual é o espaço disponível, porque dependendo do espaço que você tem, isso em relação ao tamanho do cômodo e também a qual é o seu pé direito, você vai conseguir ter soluções diferentes. Mas a gente precisa pensar sempre no básico para dentro desse quarto, que seria ali o espaço de cama, armário e espaço para brincar e ou estudar, dependendo da idade desses irmãos. Começando em relação às camas. Quando a gente tem um quarto que tem bastante espaço, fica mais fácil de você trabalhar de diferentes formas ali. E uma forma bem comum da gente ver é você trabalhar com o quarto de uma forma espelhada. Ou seja, você cria exatamente a mesma solução para os dois lados do quarto, para que nenhum dos dois irmãos se sinta ali diferente ou sendo tratado de uma forma diferente. Aí você consegue ter essas camas de uma forma que uma encontre com a outra, ou podendo ou não ter algum elemento separando, ou realmente uma de cada lado do quarto, com as mesinhas de cabeceira igual, a iluminação funcionando da mesma forma, e você vai diferenciar esses dois lados de acordo ali com a roupa de cama que vai colocar, com os objetos decorativos, que daí pode ter realmente cada lado mais a ver com quem está usando esses dois lados do quarto. E quando não se tem uma área tão grande, daí você consegue trabalhar de uma forma um pouquinho diferente, que pode ser criando um L com as camas e também nesse encontro ali no meio você consegue trabalhar de diferentes formas, dependendo do espaço que você tem e dependendo da privacidade que você quer dar para cada cama. Ou trabalhar com os famosos beliches, que funcionam muito bem sim em caso de você precisar ter 2 camas dentro de um mesmo ambiente. Aqui você só precisa realmente entender qual é o seu pé direito para não deixar uma cama que seja muito alta em relação ao pé direito do quarto e deixar assim para quem vai usar a cama de cima algo desagradável, tem que cuidar com isso. E você pode trabalhar isso de uma forma tradicional, uma cama em cima da outra, ou trabalhar realmente o layout do quarto, trabalhando com uma cama que fique alta e a outra baixa, mas sem que seja uma em cima da outra. E isso pode até funcionar melhor para conseguir trazer essa privacidade, até em relação também aos barulhos e tudo mais na hora que os dois vão dormir ali no quarto. Quando a gente separa essas 2 camas e cria ali essa possibilidade de um layout diferenciado, até mais lúdico, você consegue usar a parte de baixo da cama, que vai estar alta, para criar um armário, um espaço de estudo, diferentes coisas de acordo realmente com a necessidade que esses irmãos vão ter ali dentro do quarto. Mas é importante ressaltar que por mais que o beliche possa parecer a solução perfeita no caso de você precisar de 2 camas em um ambiente que não é grande, a gente precisa ter alguns cuidados e entender se o teu ambiente realmente permite ou não essa solução. Por exemplo, se você vai ter um ventilador de teto, a cama não pode estar nem um pouco próxima disso, porque senão a criança pode ali, né, ficar curiosa e acabar se machucando. E também em relação às janelas, você não pode colocar um beliche próximo de uma janela, não só você vai tampar essa janela, como fica algo perigoso. Então, ainda mais quando a gente pensa nesses espaços para as crianças, questão de segurança é bastante importante.
Outra coisa, a gente precisa entender como é que vai ser feito o fechamento da parte de cima para que fique algo seguro. E se a criança for um pouco menor, às vezes precisa ter mais do que só um pequeno guarda-corpo. Pode ser que você precise colocar ali algum tipo de tela mesmo, para não ficar com medo de que a criança possa cair durante a noite. E a última questão em relação às escadas, que também, quanto menor for os ocupantes ali da cama, mais você precisa tomar esse cuidado. E se você tem um pouco mais de espaço, você pode criar alternativas de escada que sejam mais confortáveis, o subir e o descer, porque a escada do beliche tradicional pode ser ruim quando a criança é pequena também, por essa questão de segurança. E quando você tem ali o espaço, vai criar uma escada diferente, você até pode aproveitar isso para criar gavetas ou espaços ali de apoio em relação ao armazenamento também, pode ser uma boa ideia. E em último caso, quando existe essa falta de segurança ou você ainda tem as crianças pequenas para trabalhar com 2 andares de cama ali, você pode estar trabalhando com a bicama, mas isso é melhor que seja uma solução temporária. Afinal de contas, a bicama significa que todo dia você tem que montar e desmontar a cama que vai ser usada. Então realmente é bom você ter essa solução se você for depois, por exemplo, colocar um beliche, mas por enquanto as crianças são pequenas. E quando a gente pensa nos ambientes que vão ter um berço e uma cama, o espaço do berço é bom que você já considere depois ter uma cama e não só colocar o berço num cantinho e depois acabar ficando sem ter um espaço para o segundo filho dentro do quarto. Em relação ao armazenamento, você pode considerar ter um guarda-roupa para os 2 ocupantes ali do quarto. Mas dentro desse espaço de guarda-roupa é importante que fique bem dividido o que é de cada um, para que fique prático para o dia a dia. E para complementar esse espaço, daí trabalhar com baús, nichos, prateleiras, outras formas de armazenamento que cada um possa realmente guardar suas coisas de uma forma separada. E outro elemento importante dentro dos quartos é pensar em uma posição ali para ter uma bancada de estudo. Independente da idade ali dos irmãos que estão dividindo esse quarto, é importante da gente já pensar isso sempre desde o início do projeto. Isso vai depender do ambiente mesmo que o quarto está inserido, porque nem sempre você vai conseguir ter ali muito espaço sobrando para uma grande bancada de estudos, nem sempre inclusive vai conseguir ter espaço para 2 cadeiras, por exemplo, mas se for possível é o ideal, porque daí você não cria uma briga na hora de estudar em relação a quem vai usar a bancada ou não, e daí você vai ter que trabalhar da forma que for possível. Se você tem as 2 camas uma do lado da outra, pode ser que criar uma bancada entre as camas sirva já de apoio de cabeceira e para o estudo. Ou se você está trabalhando ali com o beliche, você pode ir embaixo do espaço do beliche, se não for outra cama, criar um espaço de estudos. Realmente vai depender de ambiente para ambiente, mas é importante de considerar isso no projeto. Em relação à iluminação, você pode dar uma olhadinha num vídeo que já tem falando bastante coisa sobre as áreas internas da casa, o link está aqui, mas é importante de considerar que como são 2 pessoas dentro do mesmo quarto, que não necessariamente vão ter ali o mesmo horário de dormir e tudo mais, é importante pensar uma luz individual para cada um deles. Então, nem que seja simplesmente ter um abajur, mas algo que cada um controle para que você não precise ficar acendendo sempre a luz geral e acabe acordando a outra pessoa que está usando o quarto também. E por fim, em relação à decoração desses quartos, existem 2 formas de você pensar a decoração quando tem 2 pessoas ocupando o quarto com personalidades e às vezes até sexos diferentes. Você pode trabalhar realmente entendendo cada lado do quarto com uma característica única, mas cuidado porque isso pode ficar bastante carregado, principalmente nos ambientes menores, ou você pode trabalhar de uma forma um pouco mais neutra no quarto como um todo. Então você cria ali uma unidade para o quarto e trabalha realmente os detalhes, sejam eles ali enfeites ou brinquedos, dependendo da idade, que tenham mais a ver com cada um. Perto da cama, por exemplo, você pode trabalhar com uma prateleira, alguns nichos, coisas que você consiga trazer essa personalidade para perto da cama, mas sem carregar muito o ambiente. Outra forma também é já pensar em um local de ter alguns quadrinhos ou algo nesse sentido que realmente o ocupante do quarto ali se sinta à vontade para transmitir a personalidade dentro desses detalhes e não trazer realmente 2 coisas muito distintas para um ambiente único.
E aí, você acha que seus filhos podem até gostar da ideia de dividir um quarto depois dessas dicas? Comenta aqui embaixo quantos filhos você tem, se são meninos, meninas e se ficou alguma dúvida também que depois a gente responde. Já compartilha com quem pode se interessar, que está precisando de uma ajuda para conseguir criar esse espaço compartilhado e deixa aqui o seu like se você gostou do conteúdo e até a próxima!